Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal e no YouTube também no Kawaii. Inicialmente, peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro virou artigo de luxo no Brasil, certo? Antes de destrinchar sobre tal tema, de destrinchar sobre tal assunto, lembro que deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo, pessoal? Para quem tiver interesse nos produtos, né, estará ali contribuindo muito com o canal. Além disso, na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? É o seguinte, pessoal, é fato que hoje em dia existem inúmeras interpretações, né, sobre o homem solteiro. Pode ter, aliás, duas principais interpretações. Vamos nos ater a essas questões, né? Porque nunca é uma matemática exata, né? Ou a pessoa é muito a favor ou ela é muito contra. É tipo 8 ou 80, né? E eu costumo dizer que não são todos, né? Mas, cara, eu diria que uma parcela significativa, né, que é contra hoje em dia o homem solteiro, né? Começa a desprezá-lo, começa a dizer que não, porque não é bem assim que está acontecendo. Eu já fui chamado de mentiroso por inúmeras vezes sobre o que eu tenho, sobre o que eu tenho trazido, sobre o que eu tenho trazido ao debate, né? Sobre o que eu tenho falado, né? Eu já fui chamado de tudo quanto é tipo de coisa, pessoal. Você não tem ideia o quanto de comentários desrespeitosos que eu recebo, né? Mas assim, eu procuro retirá-lo, né? E seguir em frente com minhas convicções, independente dos outros. Porque se tu se levar muito pelo que os outros dizem, né, tu vai ficar ali preso, cara. Vai ficar ali preso, tu não vai ter uma liberdade até mesmo de se expressar, porque propriamente a sociedade quer mudar o homem de qualquer maneira, né? Ainda mais ao mesmo passo, né? Ainda mais que propriamente hoje em dia temos uma sociedade anti-homem, uma sociedade misândrica que isso acaba se refletindo propriamente ali na política, né? Com leis sendo aprovadas constantemente, tá entendendo? Enfim, e isso tem um aplauso de muitas mulheres aqui no Brasil. Tem mulheres que não, enfim, elas aprovam, elas aplaudem, né? Falando assim, porque é por conta do feminini, né? Porque agora o feminini, né, vai acabar, né, com essas leis, né? E propriamente até os apresentadores de TV acabam aqui no Brasil, né, acabam incentivando esse tipo de narrativa que é fantasiosa, né, de que os homens são potenciais criminosos, né, ilegais, né? Tá entendendo? Isso é potencializado por esses programas, tipo Cidade Alerta, né? Enfim, é terrível, pessoal, é terrível, porque a gente vive cada vez mais, cada dia que passa, o ódio ao homem tem aumentado. Eu já falei isso, cara. Eu falei isso e isso irrita. Isso que eu tô falando aqui irrita muitas mulheres, né? Mas tem que ser dito, pessoal. O feminismo não é sobre igualdade, é sobre ódio à figura masculina, né? Tem mulher que não aceita de jeito nenhum quando eu digo isso.
né? Mas é verdade, pô. É só vocês verem, é só vocês verem é, o quanto que hoje em dia tem mulheres que são soberbas, né? Querem o tempo todo passar a impressão de que estão acima dos homens, né? Elas o tempo todo querem competir com os homens, né? E propriamente um dos fatores que faz com que é lógico, né, pessoal, por conta desse feminismo todo que a gente vê no Brasil, é muito vantajoso para o homem se encontrar solteiro, né? Tá entendendo? Porque, assim, eu acredito que a base de um relacionamento, pessoal, significaria propriamente respeito, né? Quando não se há respeito à figura masculina, né, esquece, né? É esse que é o ponto, né? Então, costumam dizer aqui no Brasil o seguinte, né, que está havendo uma crise de masculinidade. O que na verdade está acontecendo, pessoal, é mesmo um desrespeito à figura masculina, tá entendendo? Enfim, já está decretado aqui no Brasil de que o homem é culpado ou errado, independentemente de qualquer circunstância, tá entendendo? Já está decretado aqui no Brasil. Então, qualquer homem que se volte contra o feminismo já é o vilão na história, né? Muitas das vezes, né, eu costumo acreditar, né, que a paz do homem solteiro, muitas das vezes, advém com vilanizações, aliás, vem com o papel de vilão, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? E tem uma outra frase que eu costumo citar bastante, que é o seguinte, né? É justamente o seguinte, né? Se custa a sua paz, então é muito caro, né? Porque a gente vê um desequilíbrio assim tremendo, né? Um desequilíbrio assim, não só por conta das leis, mas por conta da cultura aqui no Brasil para se ter relacionamento. Isso dificulta demais, né? Fora o fato, né, de que existem muito mais mulheres do que homens, né? Ao passo que existem muito mais mulheres do que homens, o que acontece? As mulheres também estão exigentes, né? Elas, enfim, elas querem que, muitas delas, né, querem que o cara tenha carro, moto, que seja endinheirado, enfim, que tenha, enfim, são uma lista, né? São uma lista, assim, é uma lista interminável de exigências ao homem, né? Enfim, e propriamente, né, quando vai no viés do homem, né, quando o homem tem ali seus próprios critérios, quando ele começa a se valorizar, quando ele se valoriza, o que acontece? Ele é mal visto. Tá entendendo? É assim que tem funcionado, pessoal. A nossa sociedade é muito hipócrita, né? No seguinte sentido, né? De sempre favorecer um lado em detrimento do outro, né? Então, eu tendo a acreditar que deveria haver um equilíbrio, né? Mas hoje em dia a endeusação, o endeusamento do feminismo, ele tá assim prevalecendo no Brasil, né? A maior parte da sociedade já comprou a narrativa feminista e qualquer um que se volte contra, a sociedade tende a rotular esse homem, tende a desprezá-lo, né? Enfim, é assim que está acontecendo hoje em dia, né, pessoal? Então, por quê, né? Por que o homem solteiro hoje em dia é um artigo de luxo, né? Tô até usando uma expressão aqui que é muito utilizada pelas mulheres para falar que as mulheres são caras, né?
e mulher artigo de luxo, né? Então, o que acontece? O que acontece? Por que que esse homem solteiro acaba sendo um artigo de luxo? É lógico, pessoal. Tem gente que vai acreditar assim, que vai falar assim, porque o homem solteiro está nessa por conta sim, sim. Tem um lado de que ele foi por conta das circunstâncias, ele está sendo um tanto que obrigado a estar nessa situação, mas também tem o outro lado que é o viés de escolha, até porque a gente tem liberdade, né? Por quê? Por que que os dois lados estão certos, pessoal? Vou explicar porque os dois lados estão certos. Porque o homem acaba sendo obrigado porque a estar nessa situação de solitude por conta das exigências de muitas mulheres e também por conta do feminismo e também pelo outro lado de escolha, que ele pode usufruir da sua liberdade, que ele não precisa, não tem essa necessidade de prestar satisfação aos outros, né? Afinal ele não deve coisíssima nenhuma para ninguém, tá entendendo? Então os dois viés estão certos, compreende, pessoal? Os dois viés estão certos, né? Eu acredito que é muito mais uma questão de escolha, até porque, ainda mais nos tempos atuais, tá entendendo? Por que que eu vou falar isso, tô falando isso pra vocês? Por quê? Porque, assim, o homem também, né? É porque aqui no Brasil a sociedade está totalmente doutrinada, né? A achar que somente que as mulheres podem ser exigentes e o homem não pode ter seus próprios critérios, tá entendendo? Enfim, é assim que está funcionando. Então, aquele homem que muitas das vezes tem critérios mais elevados, ele é taxado como se fosse, enfim, a sociedade quer o tempo todo colocar o homem numa caixa, né, com shame, né? O que significa shame, pessoal? Significa envergonhamento, ridicularização, tá entendendo? É por isso que é preciso que o homem no Brasil, enquanto está no Brasil, porque eu propriamente eu quero sair, né? Mas o homem enquanto está no Brasil, que ele tenha um mental forte, porque enfim, existe toda uma sociedade que é contra o homem, né? É preciso que ele se eleve, né? Que ele se desenvolva independentemente dos outros, né? E isso, chegar nesse patamar não é para qualquer um. É muito, diria assim, que é muito difícil, né? Porque existe toda uma cultura aqui de socialização no Brasil, e se você se voltar contra a cultura de bando, né? Se você se voltar contra validações externas, tu é tido como se fosse o errado, né? Quando tu se volta, tu pensa muito diferente das massas, né? As pessoas tendem a ter uma visão errada, né? Você tende a ser mal interpretado, mas o homem que é mal interpretado aqui no Brasil tem que se orgulhar, né? O homem que não se encaixa também tem que realmente se exaltar, né? Porque muitas vezes a gente se depara com uma sociedade que quer o tempo todo apontar o dedo para ti, né? Mas essa mesma sociedade não é exemplo nenhum, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Então, pessoal, não há preço que pague a solitude do homem nos tempos atuais, né? Porque tanto a amizade quanto o relacionamento estão muito difíceis, né? A gente está numa sociedade muito materialista, muito de aparência, né? Muito de exibicionismo, ostentação, né? Agora, vai ver se você encontra ostentação em países mais desenvolvidos,
né, em países mais tops. Isso não existe. É uma questão muito mais direcionada, relacionada à cultura daqui do Brasil do que propriamente outra coisa, certo? Enfim, pessoal, é, é fato, né, que o homem está solteiro, né, nos tempos atuais por conta de dois principais fatores, né? Um deles seria três, né? Diria três: empoderamento feminista, exigência de muitas mulheres, e o terceiro seria também um problema hoje em dia, que é as redes sociais, né? Inclusive eu tenho deixado muito de falar sobre essa parte, mas é um fator muito relevante, tá entendendo? Porque quer queira ou não, as redes sociais, por um lado, pode até ser boas, mas por outro, elas distraem muito, né? Então você tem que usufruí-las de uma forma fora da caixa, né? Buscando ali, buscando propriamente o seu desenvolvimento pessoal, tá entendendo? O seu desenvolvimento pessoal. Por que não utilizar as redes sociais de uma forma equilibrada? Eu já passei, quero dizer aqui que eu já passei por um período em que eu não utilizei nenhuma rede social, sabia? Eu evitei, agora eu tenho utilizado mais, né? Por conta de desenvolvimento pessoal, não no sentido de coach, pessoal, porque sempre tendem a associar o desenvolvimento pessoal com coaches, esses coaches que ficam prometendo mundos e fundos, né, e que partam a perna dos outros, né? Mas eu tô falando numa melhoria contínua, tá entendendo? Então é possível fazer, utilizar redes sociais no modo de desenvolvimento pessoal, né? Por que não, né? Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Lembrando que deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, links na descrição, e também deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima!